Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. E quem senta-se à mesa hoje é André Feitosa, doutor em arte e pesquisador, para falarmos sobre o que dizem as crônicas do livro Fortaleza Amada. André, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Pode Vir. Tchim. Fortaleza completou 300 anos de idade. E para celebrar esse marco temporal, nós convidamos a população para escrever crônicas expressando os seus afetos ou os seus desafetos por Fortaleza. Essa coletânea foi reunida no livro Fortaleza Amada, publicado pela editora UFC, que eu tive a alegria de fazer a organização. E hoje nós convidamos o André Feitosa, que é pesquisador, que mapeou, que pensou sobre essas 163 crônicas. André, satisfação te receber e escutar um pouco sobre a leitura que você fez desse coletivo autoral e o que dizem essas crônicas, na sua leitura como analista do que você leu, que categorizou esse pensamento de tanta gente, de tantas regiões diferentes aqui da cidade. Olá, professor, tudo bem? Esse livro, uma publicação recentíssima da editora universitária, da Universidade Federal do Ceará, ele é um desafio, né? A palavra também não poderia ser melhor localizada aqui, porque a própria cidade, enquanto experiência urbana, ela já é um problema também do pensamento. Eu estava refazendo o meu inventário aqui dos artigos, dos ensaios, dos temas, dos autores, do tipo de multiplicidade que está aqui reunida. Para quem ainda não leu o livro, esse livro ele reúne jovens escritores que escreveram talvez a sua primeira crônica na vida e renomadas e renomados escritores que já se dedicam à escrita, como Ronaldo Correia de Brito, Natécia Pontes, Tessia Montenegro e muitos outros. Então nós temos representantes da Aldeota ao Curió, do Conjunto Ceará à Messejana, então todas as regiões da cidade de Fortaleza estão representadas aqui. Então sigamos com seu inventário. E ao mesmo tempo, como parece impossível e impenetrável, não é? Do que se trata uma reflexão sobre o tempo presente? Sempre é um tipo de enfrentamento meio colossal de como é que se realiza essa travessia. Porque a gente pode fazer quase um mapeamento de palavras-chave, de ideias ou de imaginários que essas pessoas, esses autores, utilizaram. A ideia, por exemplo, de que essa é uma cidade à beira da areia. Eu gosto dessa ideia e dessa metáfora porque ela fala também de uma certa transitoriedade que habita a cidade. É uma alternativa para se pensar a velocidade das mudanças da cidade em vez de uma chave negativa, mas sendo colocada e posicionada como um tipo de estrutura da cidade, uma cidade que não só se desfaz pelo vento, mas que ela própria é escrita com areia. Essa é uma posição, inclusive, de um dos ensaios que está aqui no livro, que é do Yuri Salles. Ele faz essa pergunta diante da transgeracionalidade, da transmissão da cidade para as duas filhas dele. Como é que eu transmito essa cidade que supostamente eu deveria recolher da geração anterior, que me coloca e me localiza dentro de uma praça e diz que aqui acontecia tal evento, logo ali existiam tais prédios, mas que os olhos do tempo presente já não enxergam. Esses edifícios eles foram implodidos, removidos. A própria praça aqui em questão, que o Yuri, o autor, está narrando, é a Praça Luísa Távora, onde existia o Palacete do Plácido. Então, é um tipo de recomposição da memória, um enfrentamento sobre a desmaterialização da cidade a partir dessas interrogações da memória, não é? Como é que se consegue escrever a cidade do tempo presente, ao mesmo tempo que se
oferece um lastro de passado sobre ela, que permita uma interpretação sobre o momento presente, interpretação de várias qualidades, de várias nuances, não só sobre os novos edifícios que se levantam, as novas arquiteturas que se levantam, o nome dos logradouros que se modificam, as experiências que são registradas pela escrita exatamente porque elas vão desaparecendo, o contexto das brincadeiras também vão mudando. É uma história escrita na areia, ou seja, ela é tão frágil assim, na percepção desse autor, Yuri Salles? Que não é só a percepção dele, né? Há um inventário aqui de muitas memórias. Embora alguns artigos se posicionem sobre experiências possíveis nos dias de hoje, parece que a recepção do título, o convite da obra, segundo a maneira como ela foi interpretada pelos autores, era um esforço de construir um patrimônio desse vivido, dos deslocamentos de infância, dos atravessamentos em chão de areia frouxa, do primeiro asfalto que se levanta e que relocaliza, redimensiona as ruas, os números dos edifícios, as pessoas que habitavam esses lugares, né? Geralmente, então, está se falando em primeira pessoa sobre a sua própria infância, mas também está se colocando sobre os pais, está se colocando sobre amigos e pessoas afetivamente importantes que já não estão lá. Então, a tal da fortaleza de 300 anos para um número expressivo desses autores, ela é um enfrentamento contra o desaparecimento do tempo, que vai reescrevendo a estrutura, a materialidade física da cidade, mas também vai tendo implicações naquilo que são os usos possíveis dessa cidade. Daí a metáfora do tempo como areia. Não só aquilo que, como a duna é movida e deslocada, mas também reescrita e remodificada, essa experiência plástica dos castelos de areia, não é, que se fazem e desfazem. Para quem gosta, não é, para quem tem algum apreço ou um interesse mais vertical sobre os temas da cidade, obviamente é um livro muito bonito, porque ele tem a possibilidade de recompor, fazer um inventário detalhado, a partir de prismas muito diferentes, sobre questões culturais, políticas, econômicas, questões familiares, questões do território, questões partidárias, questões dos edifícios arquitetônicos, os modos de viver, né? O mundo particular dessa cidade também ele está aqui narrado e de uma outra forma talvez não seria conhecido, a nuance que o afeto de cada um atribui para um determinado espaço comum da cidade, que poderia ser visitado por uma outra pessoa, mas que provavelmente não seria interpretado da mesma maneira. Então, parece que, ao convocar a cidade, a materialidade da cidade, para uma estrutura literária com uma palavra, se cria também um outro tipo de geografia e cartografia em cima da cidade, não é? Dependendo da maneira como você lê essa cidade, o uso ou aquilo que você reivindica para entrar dentro da cidade, enxergar essa cidade, parece que ela oferece também possibilidades diferentes de navegação. Então, essas pessoas, esse ecossistema de reflexões, eles estão, na verdade, também compartilhando chaves para ler tempos diferentes ou camadas diferentes, folhas de tempos diferentes da mesma cidade. E com essas chaves, lendo diferentemente tempos da cidade, você consegue perceber experiências diferentes ali. Tem uns textos assim que particularmente me comovem, não é? Seja pelo estilo, seja pelo grau de descrição, aprofundamento, a minúcia. Outros textos que são muito sofisticados na fabulação, na capacidade de oferecer
um imaginário alternativo sobre a cidade, outros que têm um caráter mais documentalista, de trazer para o chão aquilo que poderia ser apagado. Eu gosto de citar esse artigo, esse capítulo, né, de uma das autoras chamada Márcia Holanda. Ela assina aqui o texto dela com 84 anos. É bonito porque me comove esse texto, porque ela está falando dela própria, está falando da condição de geracionalidade do corpo dela, da fragilidade do corpo dela. Ela está situando na palavra o trânsito do corpo dela ao longo de um percurso, chamemos assim, um percurso de calçadão. Ela se coloca como essa própria mulher que enfrenta essa cidade geracionalmente, não é? Você ali intui que tipo de problemáticas e questões ela está sugerindo, na maneira como ela atravessou o tempo da cidade, enquanto ela narra o atravessamento dela nesse calçadão, nesse percurso. Está se falando sobre ventos e águas, mas está se falando sobre os clubes, sobre as vizinhanças, os agitadores culturais, Cláudio Pereira. Está se falando sobre as esculturas do Servo Luiz Esmeraldo quase como marcadores também de época, marcadores de um momento em que a cidade poderia ser narrada ou patrimonializada pelas artes visuais. Está falando das lágrimas dela própria, as lágrimas da cidade. Está falando sobre o enfrentamento dela contra o preconceito da cidade e a afirmação da dignidade, da coragem dela no uso da cidade. É muito delicado, né? É uma síntese muito bonita que também se empresta para ilustrar vários dos outros capítulos. Então, André Feitosa se referia aqui nesse momento à crônica da Márcia Holanda. Uma das fabulosas memórias desse livro aqui também, não é? Eu também aqui pensei esse outro texto da Natércia Pontes, não é? A cidade como um grande cataclisma. Se isso não for uma grande memória, metáfora, para falar de vários dos nossos problemas urbanos, embora nenhum deles sejam citados diretamente, mas me pareceu um texto tão adequado para o momento político da cidade. Há pouquíssimos dias o Fórum Brasileiro de Segurança divulgou o seu atlas, o seu anuário, falando das 10 cidades mais violentas do país, 3 estão no estado do Ceará. E eu ficava com isso na cabeça, não é? As 3 cidades mais violentas estão no estado do Ceará, os 6 coletivos faccionados criminais operam no estado do Ceará. O texto da Natércia tem essa alusão tão bonita de uma grande garrafa de areia colorida, né? Uma grande cidade que é uma grande composição de cores dentro, né, abrigado dentro desse contentor transparente de uma garrafa de vidro. E a Natércia Pontes, que esteve em Fortaleza, participou do lançamento do livro Fortaleza Amada. Ela, que é escritora, mora em São Paulo, é filha do grande poeta Augusto Pontes e acaba de lançar, a Natércia lança o livro Vida Doçura. Então foi uma alegria muito grande recebê-la na festa que aconteceu na Praça Cultural São Pedro, por ocasião do lançamento do livro Fortaleza Amada e os 300 anos da cidade. O conto dela é muito sofisticado, assim, visualmente muito eloquente, né? Essa ideia também, essa experimentação da areia que ela não só é movida pelo vento, mas ela vem do céu. Que é isso que está no potinho da areia colorida, né? Uma cidade inundada por cima.
inundada por aquilo que chega nela e que vai recompondo essas grandes montanhas. As montanhas que vão surgindo a partir dessa inserção de diferentes tempestades com matizes diferentes de cores. E isso produz uma imagem também de uma cidade que é uma duna forte. Não uma fortaleza, mas uma fortificação de areia, que é ao mesmo tempo porosa, né? Porque a areia ela é movente, mas ela também é materializada, não é? Ela tem ali uma fronteira, né? Um tipo de forma que ela consegue instituir. E esses textos... Está aí no seu inventário também o Luciano Brito? Tem vários, Luciano né? Brito foi um outro convidado que participou da festa dos 300 anos, lançando Fortaleza Amada. Ele que escreveu o único romance contemporâneo que tem no título a palavra Fortaleza. Na verdade, esse é o título do romance, Fortaleza, publicado pela CEP Editora, aqui de Pernambuco, pertinho da gente. E Luciano Brito escreveu um livro que é um misto de realismo mágico com história da cidade de Fortaleza, e que ganhou um prêmio da CEP Editora, e foi a sua estreia, né, no romance. Ele, que é filho de Fortaleza, saiu de Fortaleza na graduação com a bolsa Erasmus para estudar em Paris, continuou o curso de letras em Paris, fez graduação, mestrado, doutorado em Paris e lá reside até hoje. Não só o texto dele, né? O texto dele também é um desses que fazem citações historiográficas. No caso dele, além de ter uma qualidade no uso da linguagem, também tem um tipo de densidade reflexiva, né? Ele retoma um certo fio condutor ali do 1800, né? E aí, de novo, sempre essa pergunta. Quando se quer narrar sobre a cidade, quanto de tempo você precisa para construir essa experiência de cidade? Isso é uma pergunta sobre a cidade, mas é uma pergunta sobre nós mesmos. É uma pergunta sobre a nossa própria identidade. O quanto de tempo basta para construir ou para posicionar quem você é? Para algumas pessoas, esse evento pode ser, né, essa linha de tempo pode ser muito breve, pode ser o presente imediato. Outras pessoas têm aí um arco mais dilatado, biográfico, do meu momento de nascimento à morte. Outras pessoas precisam de um marcador de tempo de transgeracionalidade, né? Quem eu sou a partir do que os meus avós me possibilitaram, da minha relação com o território, e o quanto de tempo se precisa para se fundar a sua própria vinculação com a cidade. Eu acho que se essa pergunta, por exemplo, fosse um certo orientador para ler os textos, a gente encontraria diferentes respostas, não é? Há pessoas que, para se filiar à cidade, precisam contar sobre o seu bairro. O bairro inteiro, a mudança dos títulos, dos nomes, a mudança dos edifícios, as personagens da vizinhança que vão mudando. E aí a minha história de filiação com a cidade é também a temporalidade emprestada do bairro. É curioso isso, não é? Então, está se falando sobre o convite, né? A convocação do livro é sobre a experiência de fundação da cidade, os tais 300 anos, mas essa reivindicação de temporalidade, ela vai ser plural, a partir do modo como cada um se localiza no tempo. Esse texto, por exemplo, do Luciano, é um texto do final do século XIX, não é? Ele está ali fazendo uma aposta literária, uma aposta dele também poética, como escritor, de que para narrar a cidade ele precisaria aí de pelo menos uns 150 anos de lastro para que a palavra dele pudesse se organizar. Eu acho isso também bonito de ser pensado. É como se as palavras sozinhas, enquanto artifício poético, elas exigissem também uma paisagem de temporalidade para elas ganharem sentido.
Então não se trata só de narrar a cidade avulsamente, mas de localizar essa cidade num percurso do tempo. André, nós vamos agora para um intervalo literário. A gente continua já essa reflexão. A gente está conversando hoje com o André Feitosa, que é doutor em artes e pesquisador, sobre o que dizem as crônicas registradas no livro Fortaleza Amada. E a gente pede ao convidado que traga um livro para sugerir para vocês. Qual foi o livro que você trouxe hoje? Trouxe um livro pensando sobre a cidade, inclusive. Então mostra aqui para a gente. E para quem está acompanhando por áudio, eu vou ler o título, que é Princípio Ativo. Esse é um livro da editora UBU, UBU. É uma publicação conjunta da editora UBU com a Bienal de Coimbra. É uma publicação dos anos de... Universidade onde o doutor André Feitosa estudou, Universidade de Coimbra, em Portugal. E esse livro, ele é um princípio ativo, ele é uma retomada do trabalho de um artista visual brasileiro, paulista, bem importante, que é o Rubens Mano, um artista vivo. Ele é uma coletânea de obras e textos falando sobre o trabalho do Rubens, que é alguém que, vindo de uma faculdade de arquitetura de São Paulo, tem um interesse específico sobre a cidade, que não se traduz como uma questão didática de explicar a cidade, mas de abrir pequenos intervalos no campo da arte que gerem novos afetos e novas sensações. Então, o Rubens Mano vem de uma carreira, de uma formação original na arquitetura, depois vai para a fotografia. Se torna alguém importante no surgimento desse movimento da nova fotografia brasileira dos anos 80. E aí, aos poucos, ele vai para o campo instalativo, ou seja, ele vai começar a produzir espaços de imersão, espaços de trânsito, né? Espaços modificados da via pública, às vezes espaços de museu ou de galeria, mas o trabalho dele é sempre localizado e territorializado no contexto de onde ele está sendo convidado, não é? Em inglês, isso se chama site specific, ou seja, ele é endereçado para o lugar onde ele está construindo. E por causa desse pensamento urbanístico, arquitetônico do Rubens, os trabalhos dele estão sempre perguntando sobre aonde ele está, com que ele está se relacionando enquanto a categoria do espaço. Esses dois livros, Fortaleza Amada, do ponto de vista da literatura, e Princípio Ativo, enquanto uma reflexão de artes visuais, eles permitem construir modos de habitar a cidade, de atravessar o percurso duro da cidade, né? A materialidade da cidade, que muitas vezes nós, apressados, cansados ou já determinados sobre o que vamos fazer, não conseguimos decodificar essa cidade, o que está acontecendo enquanto cidade, enquanto visualidade, enquanto escuta da cidade, escuta dos gestos, mas também a escuta do tempo, que é ainda mais complexo, né? Escutar o tempo da cidade, a poeira do tempo da cidade, parece quase filosofia, mas ela está aí acontecendo. Tá, aproveitando essa deixa da escuta, você acredita que a escrita dessas crônicas foi um convite para a população escutar a sua cidade? E qual a importância disso? A editora da UFC, além dessa Fortaleza Amada, tem agora também, não é, o vocabulário amoroso da cidade. Que é o dicionário, né? Da professora Tessia Montenegro. E no meu caminho aqui eu estava refletindo sobre quais são os usos que esses livros podem ter para as pessoas nas suas vidas domésticas, nas suas relações com a família, não é? Quando você se coloca nessa posição de leitor, o que é que você está querendo mesmo com a palavra? Já se perguntava isso, não é? A palavra ela tem um domínio de estesia, de lhe permitir sentir, se comover, se reconhecer, se identificar. Então, essas histórias que estão sendo contadas falam de mim, falam dos meus parentes,
dos lugares que eu visitei. Então, elas produzem um reconhecimento. Mas é só isso que a palavra é capaz enquanto organização da linguagem, não é? Ela serviria, portanto, só para ratificar quem você já pensa que é, de alguma maneira cristalizar o seu modo de pensamento sobre você e a cidade. Ela também pode lhe emprestar imaginação. Imaginação desde conseguir ver o que sozinho você não viu, não é? Então, a história de vida do outro permite emprestar lentes com as quais você sente o espaço público de uma forma mais ampliada e dilatada, mas também as experiências dos outros permitem, de uma maneira vagarosa e delicada, entender que a cidade não está dada, que ela não está cristalizada. Não é que o espaço público está acontecendo numa relação entre a percepção e a construção de possíveis da linguagem. Os nomes que se usam para se ver algo na cidade modificam a percepção da cidade, a minha narrativa de cidade, não é? Se nós mesmos, nos nossos núcleos familiares imediatos, fôssemos construir quais são as crônicas da cidade para a nossa comunidade, para a nossa família, qual que é o vocabulário da cidade para aqueles mais próximos, o meu grupo de amigos, né? Eu estava pensando sobre isso. Quais seriam as crônicas que os meus amigos me contariam sobre as suas vivências relevantes da cidade? Isso é um aprendizado a partir da palavra e da literatura. Nós ficamos com esse hábito meio industrializado da literatura, de que a palavra ela sempre serve para comunicar um sentido, um tipo de leitura meio escravizada para extrair sentidos, uma leitura extrativista. Mas a leitura ela é uma operação sempre mais complexa, muito mais complicada. Não é por acaso que as artes e as literaturas são alvo dos regimes autoritários, porque ela permite outras consciências, não é? Atravessar, então, selecionar modos de ler a cidade significa encontrar novas palavras para produzir legibilidade da cidade. Construir o que é o legível e o que pode ser visível da cidade. O visível da cidade dificilmente vai ser reconhecido enquanto visibilidade e legibilidade sem as palavras que permitam recortá-lo. Então, atravessar um livro sobre a cidade é repovoar o vocabulário de novos possíveis com os quais se construam travessias e modos de legibilidade sobre a cidade. Isso não é uma coisa boba. Isso é transformar o mundo interior que empresta referências sobre a cidade. Seja isso com literatura, seja essa operação complexa de redefinir a cidade com artes visuais, como no outro livro que eu sugeri, seja com experiências, não é? As experiências que a arte oferece para ler a cidade. Então, o teatro tem sua maneira de ler os acontecimentos da cidade, a dança, especialmente a dança contemporânea, tem sua maneira de ler a cidade, as performances, Fortaleza, o campo da performance e da arte é muito forte na maneira de produzir legibilidade sobre os eventos do tempo presente. Então, qual que é a mensagem que as artes deixam, talvez, para o nosso coração e para a nossa consciência, de que, além da cidade não estar dada, talvez não vai ser espontâneo, não vai acontecer sozinho esse movimento da aparição da cidade para a nossa experiência. De alguma maneira, a cidade, enquanto objeto de amor, objeto amoroso, ela convoca um tipo de implicação. Eu preciso desejar amorosamente buscar a cidade e buscar os meios de conseguir ler e produzir vidência, visibilidade
para me relacionar com essa cidade. Senão ela sempre vai ser esse movimento desorganizado de areia que não empresta sentido, que não permite memória, que não constrói referência, não guarda identidade, também não permite afeto. Não é uma celebração sobre a cidade, mas é uma celebração sobre a palavra também. E você? Qual é a fortaleza que você vai produzir em linguagem? Acho que esse é o grande convite que a leitura do livro Fortaleza Amada faz para você que reside em Fortaleza ou que gosta de Fortaleza. Então fica o convite, Fortaleza Amada, da editora UFC, e o nosso agradecimento ao André Feitosa pelo inventário que ele fez aqui de uma forma ainda breve. Chegamos ao final do nosso episódio. Então, nosso muito obrigado, André. Obrigado. E você acompanhou mais um episódio do Pode Vir, o podcast da Vida Acontecendo. E aproveita e faz agora mesmo uma avaliação desse episódio. No Spotify, você pode dar 5 estrelas e deixar o seu comentário para o nosso programa. Compartilhe esse episódio pelo WhatsApp com seus amigos, com quem você gosta de trocar ideias. E no YouTube, você pode se inscrever no canal, dar o seu like e fazer o seu comentário. Até o próximo.